Você está aqui porque algo dentro de você ainda não desistiu. Talvez a sua empresa esteja à beira do colapso. Talvez você tenha perdido um emprego que acreditava ser eterno. Talvez as dívidas estejam batendo na sua porta enquanto as oportunidades parecem ter mudado de endereço. Talvez você esteja olhando para o seu passado com os olhos cheios de arrependimento e para o seu futuro com os olhos cheios de medo. E no meio de tudo isso, uma voz às vezes a sua própria diz: acabou. Você foi longe demais para voltar e não tem força suficiente para continuar. Mas eu preciso te dizer algo que Napoleon Hill descobriu depois de mais de 20 anos entrevistando os maiores homens de sucesso do mundo. A crise não é o fim, a crise é o útero. É dentro dela que nasce a versão mais poderosa de você. E neste vídeo você vai entender de forma profunda, prática e transformadora porque tudo o que você está vivendo agora não é punição, é preparação. Capítulo 1. O dia em que tudo desmorona. Existe um momento que quase todo ser humano conhece. Um momento em que você acorda e sente o peso do mundo sobre o peito antes mesmo de colocar os pés no chão. As contas não fecham. O relacionamento racha. O negócio sangra. As pessoas em quem você confiava te viram as costas. Esse momento tem um nome. Chama-se crise. E a palavra tem sua origem no grego crisis, que significa decisão. Não desgraça, não fim, decisão. A Bíblia, em Salmos 37:19, diz algo extraordinário. Não serão envergonhados nos tempos maus, e nos dias de calamidade terão fartura. Nos dias de calamidade, não depois deles haverá fartura. A provisão não espera o fim da crise. Ela coexiste com ela para quem mantém os olhos abertos. Napoleon Hill chegou a uma conclusão depois de décadas de estudo. Todo fracasso carrega dentro de si a semente de um sucesso equivalente ou maior. Não é motivação barata, não é autoajuda superficial, é uma lei, tão real quanto a gravidade. Quando uma semente é plantada, ela se dissolve, se fragmenta, perde completamente sua forma original. Para quem olha de fora, parece que morreu. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que ela está liberando tudo o que tinha dentro para se tornar algo infinitamente maior. A sua crise pode ser exatamente isso. O momento em que você está se dissolvendo para se tornar algo que nunca poderia ser enquanto estivesse na forma antiga. Capítulo 2. O poder escondido na adversidade. Hill não escreveu sobre adversidade como consolo filosófico. Ele viveu essa verdade na própria pele. Em 1908, jovem e sem dinheiro, conseguiu entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo. Carnegie propôs algo incomum: dedicar 20 anos a sistematizar as leis do sucesso sem receber pagamento. Hill disse sim. Nos anos seguintes, passou por falências, traições, perdas e escândalos. Em 1929, com a Grande Depressão, perdeu tudo. Foi exatamente no fundo do poço que sistematizou o conhecimento que se tornaria o livro mais vendido sobre sucesso na história. Thomas Edison perdeu seu laboratório em um incêndio devastador. Décadas de pesquisa, protótipos insubstituíveis, anotações, tudo virou cinza em uma única noite. Edison tinha 67 anos. Enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas, ele chamou seu filho e disse: busque sua mãe e todos os seus amigos. Eles nunca mais verão um incêndio como este. Na manhã seguinte, ele disse: graças a Deus, todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos recomeçar do zero. Em menos de 3 semanas, o laboratório já estava operando novamente. Isso não é negação. Isso não é loucura. Isso é o que Hill chamava de o sexto sentido do sucesso, a capacidade de enxergar, mesmo nas ruínas, a arquitetura de algo maior. Capítulo 3. A mentalidade que muda tudo.
Existe uma diferença fundamental entre duas categorias de pessoas diante da mesma crise. A primeira pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A segunda pergunta: o que isso está me ensinando? Para onde está me apontando? Essa diferença parece pequena. Na prática, é a diferença entre uma vida de repetição e uma vida de transformação. A mentalidade não muda os fatos, mas muda absolutamente a forma como você responde a eles. E são as suas respostas, não as suas circunstâncias, que determinam o seu destino. J.K. Rowling, em 1994, era mãe solteira, desempregada, dependente de auxílio social e clinicamente deprimida. Foi nesse período que terminou o manuscrito de Harry Potter. O livro foi rejeitado por 12 editoras. A 13ª aceitou. Em seu discurso em Harvard, ela disse: "O fracasso significou uma depuração do inessencial. Eu parei de fingir que era algo diferente do que era." A crise não destruiu J.K. Rowling. A crise revelou J.K. Rowling. Já a mudança de mentalidade passa por 3 transformações. Primeiro, medo em coragem. O medo é natural. Ele é um sinal, não uma sentença. Coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Segundo, dúvida em fé. Hill descreveu a fé como o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A dúvida paralisa. A fé movimenta. E em uma crise, movimento é vida. Terceiro, escassez em abundância. Quando tudo grita escassez, a mentalidade de escassez fecha seus olhos para as oportunidades ao redor. Comece com uma pergunta simples: o que eu ainda tenho? Você tem saúde, inteligência, experiências que nenhum fracasso apaga. Toda a abundância futura começa com o reconhecimento da abundância presente. Capítulo 4. Fé sem obras é morta. A ação disciplinada. Existe um equívoco perigoso: acreditar que basta pensar diferente para que tudo mude. Hill foi absolutamente claro, ele não disse apenas pense, disse pense e enriqueça. A Bíblia confirma em Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como agir com disciplina no meio de uma crise? Passo 1. Defina onde você está. Escreva a realidade da sua situação, os fatos reais, quanto deve, o que funciona, o que não funciona. A clareza sobre o presente é o ponto de partida de qualquer mudança real. Passo 2. Defina onde quer chegar. Não quero melhorar financeiramente, mas quero 10.000 raias de renda mensal em 18 meses. Especificidade é o combustível do subconsciente. Passo 3. Haja hoje. Hill era categórico. A procrastinação é o inimigo número 1 do sucesso. Você não precisa ter o plano completo para começar. A clareza vem com o movimento, não antes dele. Passo 4. Avalie, ajuste e continue. Ação sem reflexão é desperdício de energia. Esse ciclo de ação, reflexão, ajuste é o ritmo da prosperidade. Sobre dinheiro, Hill tinha uma visão que ainda choca muitos. O dinheiro é consequência, nunca a causa. Quando você resolve problemas reais, entrega valor genuíno e opera a partir de uma mentalidade de abundância, o dinheiro vem como resultado natural. Você colhe o que semeia. Capítulo 5. A crise como escola. A sequoia. Gigante, a maior árvore do mundo, vivendo mais de 3.000 anos, tem sementes que só germinam depois do calor intenso de um incêndio florestal. Sem o fogo, as pinhas permanecem fechadas por décadas. É a destruição que cria as condições para que algo gigantesco nasça. A sua crise pode ser esse fogo. Os maiores líderes e visionários da história saíram das suas crises não intactos, mas transformados. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Walt Disney foi demitido porque não tinha imaginação.
Seu primeiro estúdio faliu. Os bancos recusaram a Disneylândia mais de 300 vezes. Oprah Winfrey foi demitida do primeiro emprego em TV por ser inapta para a televisão. Steve Jobs foi expulso da própria empresa que fundou. A questão não é se você vai mudar com a crise, é em quem você vai se transformar. As crises ensinam o que o conforto nunca consegue. Elas ensinam humildade. Quando tudo desmorona, você descobre o que realmente importa e quem realmente está ao seu lado. O supérfluo vai embora e o essencial permanece. Elas ensinam criatividade. A necessidade é a mãe da invenção. E quando você não tem os recursos habituais, descobre recursos que nunca suspeitava ter. Elas ensinam caráter. Qualquer pessoa pode ser generosa quando tudo está bem. A crise revela quem você é de verdade e te dá a oportunidade de se tornar quem você quer ser. Elas ensinam gratidão depois de uma crise superada. Você nunca mais olha para um dia tranquilo da mesma forma. Hill recomendava um exercício chamado autoanálise definitiva, perguntas honestas, para redirecionar a mente do estado reativo para o estado criativo. Estou me lamentando do que perdi ou focando no que ainda tenho? Qual lição específica esta crise está tentando me ensinar? O que eu precisaria mudar em mim mesmo para que minha situação melhorasse? Capítulo 6. A decisão que muda o rumo. Chegamos ao ponto mais importante. Hill chegou a uma conclusão central após décadas de estudo. O sucesso não é uma questão de circunstância, é uma questão de decisão. Não uma decisão tomada uma vez em euforia motivacional e depois esquecida, mas renovada todos os dias, todas as manhãs. Diante de cada obstáculo, a decisão de não aceitar a crise como destino final, de enxergar o benefício dentro da adversidade, de agir com fé mesmo sem ver o resultado, de crescer em vez de encolher. Essa decisão não requer condições perfeitas, não requer que a crise acabe primeiro, não requer que alguém venha te resgatar, requer apenas uma coisa: você. O Salmo 37 termina: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua força no tempo da angústia. A força não vem depois da angústia. Ela vem no tempo da angústia, enquanto a tempestade ainda acontece. Capítulo 7. O que fazer agora? Roteiro de 30 dias. Dias 1, 7. Clareza e diagnóstico. Reserve 30 minutos diários para sentar em silêncio com um diário. Escreva: qual é exatamente a crise que está enfrentando? Quais fatores contribuíram para essa situação, não para se culpar, mas para entender, porque compreensão é poder. Que recursos você tem disponíveis agora? Qual resultado quer em 6 meses escrito no presente, como se já tivesse acontecido? Dias 8-14. Construção de mentalidade. Comece cada dia com 10 minutos de leitura inspiracional. Pode ser Napoleon Hill, a Bíblia, biografias de pessoas que superaram crises semelhantes. Escreva 3 afirmações diárias no formato: eu tenho a capacidade de, eu estou construindo, eu escolho. Identifique uma crença limitante e reescreva-a. Por exemplo, nunca consigo me recuperar de crises. Vira: já superei situações difíceis antes e tenho os recursos para superar esta também. Dias 15-21. Ação estratégica. Escolha uma única ação de alto impacto. Não 10. Uma. A que tiver maior potencial de mudança. E execute com tudo o que você tem. Eu dizia: uma pessoa que age de forma imperfeita produz mais do que uma que planeja de forma perfeita e nunca age. Haja de forma imperfeita. Aprenda. Ajuste. Continue. Dias 22-30. Avaliação e expansão. O que mudou em você não necessariamente nas circunstâncias externas? Que lições já pode identificar? Que ações produziram resultado?
Qual o próximo passo para os próximos 30 dias? Esse ciclo não vai resolver tudo de imediato, mas vai criar o impulso inicial. E Hill era claro, o impulso inicial é o mais difícil de criar, mas uma vez criado, ele se sustenta e se amplifica. Capítulo 8. A comunidade que transforma. Um dos princípios mais subestimados de Hill é o da mente mestra. Quando duas ou mais mentes se reúnem em harmonia e propósito comum, é criada uma terceira força invisível, mais poderosa do que a soma das partes. Hill via esse princípio como indispensável para qualquer conquista significativa. Você não foi feito para enfrentar suas crises sozinho. Eclesiastes 4, 9 e 10 confirma: melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Dar aqui no manuscrito de Hill. Nossa missão é criar esse espaço onde os princípios imortais de Napoleon Hill encontram a profundidade da sabedoria bíblica, onde a espiritualidade e a mentalidade de prosperidade caminham juntas, e onde quem está no fundo do poço encontra não apenas inspiração, mas ferramentas reais para se levantar. Se você se identifica com esse propósito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que está passando por uma crise agora e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Em 1930, no pico da Grande Depressão, W. Clement Stone estava quebrado e sem perspectivas. Leu Napoleon Hill, aplicou cada princípio, construiu uma das maiores empresas de seguros dos Estados Unidos, com fortuna estimada em 800 milhões de dólares. Ele deixou uma frase que resume tudo: há pouca diferença nas pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Você está no meio de uma crise, eu sei, e eu sei que dói, mas você tem o que é necessário, não a versão que o medo criou, a versão que existe por baixo de tudo isso, mais forte, mais sábia, mais capaz do que você imagina. A crise não te encontrou por acidente, ela te encontrou porque você tem a capacidade de transformá-la. Agora vá. Tome sua decisão, plante suas sementes, e quando a colheita chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e entender que a maior crise da sua vida foi, na verdade, o maior presente. Napoleon Hill acreditava nisso. A Bíblia promete isso. E agora, eu te convido a acreditar também. Nos vemos no próximo vídeo. Seja bem-vindo ao Manuscrito de Hill.